A vida é um jogo de continuidades. Avós, Pai, pais, pode ser filhos, que daqui a algum tempo netos, estamos todos contando uma mesma haja e tempo única pra história. gente ser mais, Uma história que começa e termina em nós, muito mais e ao mesmo que tempo, os grandes uma história amigos. que se completa em cada pessoa que nos cerca. Não importa Pai o e tempo, filho, ontem, talvez. hoje, amanhã, Pai, não importa o lugar. Salvador, São Pode Caetano ser do que Sul, daí Congonhas do você Campo, sinta. Amapá, Passo Fundo. Existem histórias que poderiam muito bem ser nossas histórias, memórias que poderiam ser nossas memórias, vidas que poderiam ser nossas vidas. de paz. A minha relação com o meu pai, representante da Merck Sharp Dome ao longo de 28 anos, foi fabulosa. Eu pude ver, através do exemplo das suas atividades profissionais diárias, um homem de fibra, de honestidade, com caráter e com um sentido de vida. Sabia de onde partia e até onde queria chegar. Então a minha infância foi muito feliz. As lembranças ficam para sempre. As atitudes servem de exemplo. A memória dos bons momentos nos conforta e a dos momentos difíceis nos fortalece. Eu pude perceber o grande esforço que ele fazia para trazer o sustento para casa. Todo pai é um herói sem capa, um cavaleiro sem espada, um rei sem coroa. É o ídolo maior, aquele que tem o poder de despertar em nós a paixão pela vida. Os fins de semana eram sempre ótimos, porque daí a parceria era muito grande. Nós jogávamos bola, nós íamos no futebol, nós brincávamos, nós íamos pescar. Isto tudo criou a ideia de um pai herói. João Leque pai, João Leque amigo, João Leque trabalhador. Mas naturalmente que o contato que eu tive com a sua vida, com as literaturas, as propagandas, as amostras, a alegria que ele tinha em falar da sua relação com os médicos das cidades menores ao redor de Passo Fundo, isto com certeza deve ter ficado no meu subconsciente e, de uma certa forma, ajudado na minha decisão de abraçar a carreira de médico. João Leque foi cozinheiro, verdureiro, trabalhou num bar, exerceu várias profissões, até se tornar um representante farmacêutico, ou como era conhecido naquele tempo, caixeiro viajante. Já naquela época, uma profissão importante que tinha o respeito e o reconhecimento dos médicos e das comunidades. Em alguns consultórios havia uma placa dizendo: Senhor paciente, por gentileza, espere alguns momentos, pois estou recebendo novidades médicas. Hoje, as notícias e informações estão ao alcance de um clique. Mas algumas coisas, algumas características da profissão de representante permanecem e se fortalecem. Essa relação de confiança, esse olho no olho, esta agradável conversa, realmente faz uma diferença muito grande, mais hoje do que foi no passado, para que um profissional decida por qual medicação prescrever. Para mim seria um grande orgulho que a Graciela ou o Leonardo abraçassem a profissão de representante comercial. Para mim seria uma grande alegria de ter essa nova geração percorrendo esta mesma corrente na Merck Sharp Dome. Novas gerações, novos desafios, novas conquistas.
caixeiro viajante, representante, um nome antigo, outro atual para a profissão que tem uma das mais belas missões. O representante é uma pessoa que se ausenta de casa e vai trabalhar, assim como o médico, que sai do seu lar e passa horas e mais horas trabalhando, e os dois têm uma missão em comum, que é, na verdade, trazer segurança, saúde e uma boa qualidade de vida para os pacientes. O meu pai, como representante da Merck Sharp Dome, foi um referencial para mim. João Leque, um homem que gostou das coisas simples da vida, dos amigos que conquistou em Passo Fundo, do companheirismo dos bons momentos passados no Grêmio dos Viajantes. Um homem que, por suas qualidades humanas e profissionais, é um exemplo para todas as gerações. Um homem, como muitos, que abraçam essa profissão. Enfim, um homem com uma vida que pode ser a nossa. Eu gostaria de dizer que eu fiz questão de sair de Passo Fundo hoje às 2 da manhã para estar aqui hoje com vocês. Fiz questão de interromper as minhas atividades para dizer que eu pertenço a essa família. O meu pai esse ano faria 80 anos de idade e ele adoraria estar sentado numa dessas mesas, porque esta foi a vida dele, o homem com a pasta na mão. Ele entrou na Merck Sharp Dome em 1954, quando praticamente ninguém aqui ainda era nascido. Casou com a dona Almeri em 55 e eu nasci em 56, 50 anos atrás. Ele só se aposentou da Merck Sharp Dome em 1982, quando eu, o meu irmão Antônio e a minha irmã Ivana havíamos nos formado na faculdade. Daí ele disse: a minha missão está cumprida. Ele trabalhou numa época totalmente diferente de vocês. Era a famosa curva da fome, em que ele precisava passar 2 semanas fora de Passo Fundo para fazer as pequenas cidades. Era uma época que ele mesmo cobrava das farmácias e dos hospitais, trazia o dinheiro para casa e fazia remessa via bancária ou malote. Ele tirava os pedidos em blocos grossos assim, com a mão, fazendo a escrita com carbono. E por fim, eu fui testemunha das suas pilhas de PGFOS e Periatin, que eram medicações que vinham em vidrinhos. Como criança, eu assisti ao lançamento do alfa-metildopa, que o meu pai chegou entusiasmadíssimo em casa. Esse remédio vai revolucionar a cardiologia. Eu via a emoção dele quando ele vinha destas reuniões como essa que vocês têm hoje. Eu vi ele lançar Cinemet, por exemplo. E eu vivi a emoção que ele viveu como viajante de laboratório. E eu tenho muito orgulho de ter um pai como ele. E eu estou aqui hoje para dizer que todos vocês são muito importantes para pessoas que vocês não veem. Não é o médico, é o paciente que se beneficia dos produtos que vocês divulgam. E é por isso que eu estou aqui
para dizer a vocês que eu gostaria de homenagear duas pessoas hoje. Os 80 anos do meu pai, João Leque, representante da Merck Sharp Dome, ao longo de 28 anos, e cada um de vocês, porque eu sei valorizar o trabalho e o sacrifício que vocês têm. E de mim para vocês, primeiro eu queria agradecer imensamente ao Dr. Osmandré. Ele, como ele disse, ele realmente fez das tripas coração para estar aqui com a gente. Dividir a história do pai dele, que é a nossa história também, que tem um pouco da nossa história. Então, assim, de coração, com todo o meu carinho, muito, muito obrigada. eu não faria coisa diferente, Sandra. Obrigado, Obrigada, viu? obrigada. Pois eu